Pessoal, estou gravando esse vídeo para os meus orientados. Se por acaso você não é meu orientado e queira seguir as instruções desse vídeo, eu recomendo que antes você fale com o seu orientador e verifique se ele concorda, né, com essas instruções. O objetivo desse vídeo é tentar mostrar para vocês como que é o processo de qualificação e como que é o processo de defesa. Eu digo da banca mesmo, tá? O que apresentar, quanto tempo, o que falar, o que não falar, o que colocar, o que não colocar no slide, tá? E eu preparei também um modelinho de slide aqui para entregar para vocês, que não é uma regra, você pode usar o teu modelo, tá? Mas se você quiser utilizar um material para que seja um norte, para que te oriente, você pode usar o material que eu desenvolvi aqui. É um slide muito simples, na verdade. Bom, pessoal, o importante entender é o seguinte, ó. O mais difícil você já fez, né? Se você chegou na banca de qualificação, é porque você tem todo o referencial teórico, seu tema já está bem delimitado, você já tem ideia do que você vai fazer, de quais materiais você vai utilizar, quais serão os métodos que você vai utilizar, qual fraqueza na literatura você vai explorar, ou seja, você levantou os trabalhos correlatos, entendeu que existe um campo ali para se explorar, então você já vai para a banca com toda uma fundamentação e sabendo aquilo que você deve fazer para a defesa, tá? Então, assim, o mais difícil, pensando na qualificação, você já fez. E pensando na defesa, você já fez tudo, né? Pensando na defesa, você já explorou aquele gap na literatura, você já implementou o seu algoritmo, você já fez a sua pesquisa, você já fez a tua revisão, e isso, é claro, depende da natureza de cada pesquisa, mas no caso da defesa você já tem os resultados, já tem as considerações finais, né? Então tenham em mente que a banca é só o processo para encerrar, né? É um pequeno processo para encerrar esse grande processo que vocês já passaram, que foi a elaboração do trabalho de graduação, né? Para o pessoal que vai qualificar, na sequência eu vou mostrar uma receitinha de bolo aí para você seguir no teu slide, mas entenda o seguinte, aqui na FATEC Ourinhos a gente tem um padrão de 10 minutos para qualificação e de 15 minutos para defesa. Então, na qualificação você não tem muito tempo, até na defesa você não tem, tá? Mas assim, em especial na qualificação, que são 10 minutos, em média 10 minutos, né? E assim, não fica preso no relógio, porque senão você acaba, principalmente quem não tem o costume de estar falando em público, você acaba ficando nervoso ali na hora. Tenta calcular a tua apresentação para mais ou menos 10 minutos. Se levou lá 8 minutos, ou 12, ou 13, não tem problema, tá? No geral, o teu orientador vai te avisar se estiver extrapolando muito tempo. Para a defesa você tem um tempo maior de 15 minutos, por quê? Bom, na defesa você já implementou, né? E você vai apresentar os resultados. A banca de qualificação, ela não é pública, ou seja, quem estará na sala, na banca de qualificação, vai ser você apresentando e seu colega ou seus colegas, se vocês fizerem em grupo, o teu orientador, que está ali para te defender, e a comissão julgadora, que normalmente são dois professores avaliadores, né? O orientador ele também é um avaliador do trabalho, né? Mas no geral o papel do orientador ali é defender o aluno no sentido de se houver algum questionamento que o aluno não tenha fundamento ali, ou que acabe se esquecendo por conta de toda a tensão do momento, o papel do orientador ali é te ajudar nesse sentido, né? Então, na qualificação, a banca não é pública. Já na banca de defesa é uma banca pública, ou seja, as pessoas podem querer participar, os alunos de outros semestres, de outros cursos. Eu até recomendo que vocês convidem os seus pais, ou os seus namorado, namorada, marido, esposa, enfim, para assistir esse momento, porque é o momento em que você está coroando lá o encerramento da sua faculdade, né? Então, fica essa observação. Na qualificação, não adianta você querer levar alguém para assistir, que não pode, tá? A não ser que seu orientador não veja nenhum problema, aí é claro que ninguém vai impedir uma pessoa de entrar na sala para acompanhar, mas no geral as regras são: qualificação não é pública e a banca de defesa é uma banca pública, tá bom? Quanto a maneira como se portar nas bancas, a diferença é muito simples. Na banca de qualificação, você sempre vai, assim como no seu texto de qualificação, você sempre vai usar o tempo futuro, ou seja,
eu vou fazer tal coisa, eu vou implementar tal coisa, os resultados que eu espero alcançar são esses, e irei fazê-los porque encontrei tal gap na literatura ou porque nenhum trabalho correlato explorou o tema dessa maneira como eu pretendo explorar, tá? E eu estou sendo bem genérico aqui porque os cursos da FATEC eles são bem diferentes, né? Eventualmente você pode estar vendo esse vídeo e você é um aluno do agro e eu estou gravando esse vídeo para os meus orientados que são ou de análise e desenvolvimento de sistemas ou de segurança da informação, né? Então, na qualificação, a maneira como você vai se portar basicamente é essa, ou seja, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo usar tais materiais, tais linguagens, tais bases de dados, tais algoritmos, tal framework, e a banca de qualificação é basicamente você vai prometer o que você vai entregar na defesa. Então, cuidado com o que você vai falar na banca de qualificação, porque o teu orientador ele deve ou ele ou você, né? Caso eu costumo anotar, mas em algumas situações eu entrego o papel para o aluno e o aluno anota, né? Alguém tem que anotar. Lembrando que a responsabilidade é tua, tá? Você vai anotar as observações, né? Então, o primeiro professor lá da banca de avaliação sugeriu que você faça tal coisa. Você vai anotar isso, porque lá no processo de defesa, você vai anexar esse papel, essa folha das anotações na defesa. Ou seja, se eu estou participando de uma banca de defesa, eu vou verificar se, além da robustez do trabalho que foi entregue, se existe também o atendimento àquelas solicitações que foram feitas na banca de qualificação. Tá? Então, a banca de qualificação basicamente é isso. Você vai apresentar o fundamento teórico do teu tema, fazer uma boa justificativa. Lembro aqui que a ideia da banca de qualificação é a seguinte: você precisa convencer a banca de que os teus esforços, aquele esforço que você já empregou e aqueles novos esforços que você irá aplicar para a continuidade do trabalho, se eles realmente são válidos, ou seja, vale a pena seguir por esse caminho, né? O tema já está escolhido, é para isso que você tem orientador, né? Ninguém vai chegar na banca de qualificação e falar, esse tema aqui não dá, muda o tema totalmente, né? Isso não pode acontecer. Se o teu orientador te mandou para a banca de qualificação, significa que o teu tema ele é um tema plausível de se explorar. A questão é que a banca de qualificação, quando ela passa a ser vista como uma orientação coletiva, e ela é de fato uma orientação coletiva, ela entrega para o aluno a possibilidade dele receber visões externas, né? Então a banca de qualificação vai ali sugerir, por exemplo, poxa, ao invés de você utilizar qual algoritmo, por que você não utiliza outro algoritmo, certo? Então a ideia é que seja uma orientação coletiva, tá? A gente acredita no geral que, embora a banca de qualificação possa te reprovar, assim como a banca de defesa pode te reprovar, a ideia é que isso não aconteça, porque se o teu trabalho não está em condições de qualificar e não está em condições de defesa, o teu orientador nem te manda para a banca, tá? Ele nem cadastra o teu trabalho, né? Ou seja, não existe a reprova, embora isso possa acontecer, eu quero deixar claro, tá? Mas em termos gerais, eu estou na FATEC desde 2012, em termos gerais, é muito difícil que isso aconteça, porque se eu tenho orientados que não fizeram o trabalho no nível adequado para participar de uma banca, seja ela de qualificação ou de defesa pública, eu não mando eles para a banca, certo? Porque assim a gente evita um transtorno do aluno ser reprovado, que é bem traumático isso, né? Então assim, se você está na banca, ao invés de você ficar nervoso, preocupado, entenda o seguinte: se o teu orientador te mandou para a banca é porque o teu trabalho ele está bom. Se o teu trabalho está bom, você deve ver a banca de qualificação como uma orientação coletiva, tá? Opiniões externas para enriquecer o teu trabalho, beleza? Na banca de defesa a situação já é um pouco diferente, né? A comissão julgadora está ali, aí sim, né, para julgar o teu trabalho. Isso não impede que aconteçam algumas recomendações de alteração, mas as alterações elas serão mais sutis, né? No sentido de você dar um trato no trabalho ali, pensando que ele vai ficar disponível publicamente depois para consulta na internet, na base de dados de artigos científicos do Centro Paula Souza, né? Então existe essa diferença. Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma ideia, tá?
de slide, tá? Você pode seguir esse slide ou não, você pode usar o slide de outra cor, do jeito que você quiser, do jeito que você combinar com o seu orientador. Mas no geral, numa apresentação de um trabalho científico, normalmente o slide, quanto mais limpo, melhor, tá? Por dois motivos. Primeiro porque você mostra domínio do tema, ou seja, aquele slide que está muito carregado de texto, você vai... parece que o apresentador não domina aquele tema, então ele colocou aquele monte de texto ali para ficar lendo, e aí a apresentação ela não fica tão legal. E uma das métricas da avaliação da defesa, da qualificação também, né? Mas principalmente da defesa, é a apresentação, é a qualidade da apresentação. Tá? Vocês serão julgados por isso também. Então, procura fazer o teu slide da maneira mais limpa possível. Se você quiser usar esses modelos que eu vou disponibilizar, ele já tá bem limpinho, já bem objetivo. Mas se você quiser criar um outro slide, quer criar no Canva, numa outra, eu fiz no PowerPoint mesmo, você quer criar no Overleaf, enfim, cria onde você quiser. Mas entenda que quanto mais limpinho ele, melhor, tá? Então na sequência vocês vão ver. Pessoal, então aqui é uma proposta de template, tá? E se você desejar seguir ele, é só basicamente você substituir os tópicos aqui, ou caso você queira utilizar uma outra ferramenta, fica à vontade. Primeira página aqui, ó, que é a página que vai ficar projetada na tela. Esse primeiro é o da quali, tá? O próximo é da defesa, mas as diferenças são muito poucas, é mais quanto à estrutura. Essa é a primeira página, então, que vai ficar, portanto, projetada lá antes de você iniciar a sua apresentação, enquanto a banca se prepara. Aí está aqui, qualificação do trabalho de graduação, curso superior aí, e aqui nesse setor aqui, ó, nesse espaço, você vai colocar o nome do seu curso, né? Então, curso superior em análise e desenvolvimento de sistemas, em jogos digitais, em segurança da informação, em agronegócio, em ciência de dados, tá? Então você coloca aqui o nome do seu curso. Aqui o título completo do seu trabalho, tá? E se houver subtítulo, você coloca 2 pontos e o subtítulo aqui embaixo um pouquinho menor. Aí o nome completo dos autores, ok? E por fim, o nome do seu orientador completo. Na sequência, a próxima página é onde você vai fazer toda a contextualização do seu tema, né? Ou seja, é onde você vai mostrar para a banca, lembrando que aqui eu estou na qualificação, tá? Então aqui, não se esqueça, o teu objetivo é convencer a banca de que esse trabalho vale a pena ser seguido, ok? Então aqui você vai fazer, como a introdução da tua apresentação, né? Você vai fazer a contextualização, ou seja, explicar a sua área. Por exemplo, suponha que eu tenha suponha que a minha pesquisa esteja com o seguinte desafio, implementação. Vou até pegar um exemplo de trabalho aqui recente. Alguns alunos estão desenvolvendo um método utilizando inteligência artificial para a construção de materiais didáticos na educação infantil, tá? Então, perceberam o tema, né? O tema é esse. Qual é a contextualização? Bom, basicamente a contextualização é tentar trazer para a banca ali, da mesma maneira como você já fez no seu TG, né? O seu TG já deve estar assim. Qual é o contexto disso, né? Bom, aí você vai falar da importância da inteligência artificial, a maneira como a qualidade do material didático ela impacta no processo de ensino-aprendizagem, e aí você já faz um link entre a capacidade da inteligência artificial de gerar bons conteúdos com a necessidade de atualização de material didático-pedagógico na educação infantil, nesse exemplo aqui. Esse é o contexto da pesquisa, né? A problemática é um problema de pesquisa, ou seja, isso aqui é uma pergunta realmente. Normalmente no texto ele vem em formato de pergunta, como interrogação, né? Onde você vai explicar para a banca qual é a dúvida que o seu trabalho vai sanar, né? Então, assim, nesse contexto, a problemática que poderia caber nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui seria mais ou menos o seguinte: seria viável, vamos supor que o foco do trabalho seria a viabilidade, né? Verificar se de fato é possível gerar material didático com uma qualidade aceitável, né? Então, o problema de pesquisa que vocês podem adicionar aqui seria: existe viabilidade na utilização da inteligência artificial
para a criação de modelos capazes de gerar materiais didático-pedagógicos robustos para utilização na educação infantil. Então, isso seria um problema de pesquisa nesse exemplo que eu estou trazendo. Tá? A justificativa, onde você vai justificar? Bom, aqui você vai falar o porquê que tudo isso é importante. Tá? Lá na contextualização você trouxe o contexto, depois você apresentou o problema, e aqui você justifica. Bom, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, aí você tenta aplicar isso para a tua pesquisa, para o teu problema. A justificativa seria que a qualidade da educação infantil no Brasil ela está aquém do que ela poderia ser e que, eventualmente, a utilização de algoritmos de inteligência artificial podem colaborar na evolução da qualidade dos materiais no ensino infantil. Tá? O objetivo geral do trabalho é qual é o teu foco final, né? Ou seja, o objetivo geral da nossa pesquisa, né? Na qualificação não tem problema você pessoalizar, tá? No momento de falar, eu digo, tá? No texto não se pessoaliza o texto, né? Mas na apresentação você pode tranquilamente pessoalizar, né? Então assim, bom, o nosso objetivo geral é desenvolver um algoritmo de geração de material didático para aplicação na educação infantil, ponto. Bem objetivo, bem pragmático. Depois você tem os objetivos específicos. Quais são os passos que vocês pretendem seguir? Lembrando que você está falando no tempo futuro, né? Qualificação, você está qualificando, você não está defendendo. Quais são os passos que você pretende seguir para alcançar aquele objetivo geral? Se você está numa banca de defesa, quais passos você percorreu para alcançar o teu objetivo geral que foi alcançado? Tá? Objetivos específicos, aí você vai colocar aqueles passos como, por exemplo, realizar uma revisão sistemática da literatura para que fosse possível compreender o estado da arte se a tua revisão da literatura está bem completa, né? Se não está, para que fosse possível compreender as principais variáveis relacionadas ao tema. Né? Esse foi o primeiro passo. Qual foi o segundo passo? Baseado no levantamento de trabalhos correlatos, extrair as principais características da área, né? dos algoritmos utilizados nos trabalhos correlatos, para que pudessem nortear a escolha dos materiais e métodos da nossa pesquisa. Né? Terceiro passo que caberia nesse caso, aí você já vai direto para o teu método, né? Implementar o algoritmo XYZ na base de dados ABC, e depois o próximo passo poderia ser avaliar o desempenho do algoritmo XYZ na base de dados ABC. O próximo passo, compilar os resultados e analisar a eficácia ou a eficiência, dependendo da tua análise, do algoritmo proposto. E por fim, elaborar as considerações finais e as propostas de trabalhos futuros. Né? E a hipótese, nem todo texto tem. Eu acredito que existem textos que não cabe hipótese, porque em algumas situações é muito cedo pensar em hipótese. Mas se você tem hipótese na qual, lembrando que a hipótese é aquilo que você espera que aconteça, né? Você coloca aqui. Se não, você não coloca. Depois você vem na fundamentação teórica. Bom, aqui é onde você vai comentar quais trabalhos correlatos. Muito dificilmente você vai ser a primeira pessoa que está fazendo aquilo no mundo. Né? Alguém já fez alguma coisa parecida relacionada ao seu tema. E é aqui que você comenta, né? Pô, tal experimento fez isso, outro experimento fez dessa maneira, o outro fez desse jeito aqui. E aí você vai mostrando para a banca que é uma área que já está sendo explorada e que você vai contribuir da sua maneira. Então, lembrando que aqui é onde você vai apresentar, além dos trabalhos correlatos, todos os conceitos que são importantes. Pô, eu vou utilizar no meu trabalho PHP, MySQL e Apache. Beleza, explica aí brevemente o que é o Apache, o que é o PHP e o que é o MySQL. Aí você precisa ter a sensibilidade de entender quem é a tua banca, né? Se a tua banca tem só professores dessa área, você não precisa ficar muito tempo falando disso, porque eles já sabem, né? Por outro lado, se a tua banca tem professores que não são dessa área, é importante que você fale, senão eles não vão entender o seu trabalho. Na sequência, pessoal, metodologia, tá? Aqui eu acho que é o local onde vocês devem dedicar mais tempo da sua apresentação. Aqui, veja, os senhores são futuros tecnólogos, né? Ou seja, vocês vão implementar algo, né? Aqui, no caso, na metodologia, se você está na Quali, o que você vai fazer do ponto de vista prático mesmo? Qual linguagem você vai utilizar? Qual sistema gerenciador de banco de dados? Qual framework?
do ponto de vista prático, o que você vai fazer? Eu acho muito interessante colocar aqui um fluxograma. Coloca um fluxograma com as etapas, né, as setinhas, uma etapa entregando o resultado para a próxima etapa. Isso fica mais claro para a banca e também te ajuda muito a não se perder na explicação, tá? Então, na metodologia onde você destaca os seus métodos, ou o seu método, né, e os materiais que você vai utilizar. Na quali, já na defesa, é o que você fez. Pô, na defesa eu fiz isso, isso e isso, eu utilizei tal linguagem, dessa maneira, utilizando tal plugin, tal biblioteca. O que você fez e o que você vai fazer. A diferença é só o tempo aqui mesmo, quali e defesa, tá? Eu costumo pedir para os meus alunos que a metodologia seja o principal ponto de destaque na apresentação, seja na quali ou na defesa, tá? Depois você vem aqui na qualificação com os resultados parciais. Se houver, existem trabalhos que não tiveram tempo para alcançar resultados parciais. Se não tiveram tempo para alcançar resultados parciais, você não apresenta, tá? Mas veja com o seu orientador se você tem algum resultado parcial ou não. Porque pode ser que ele sugira que você apresente as suas próprias percepções dos trabalhos correlatos como resultados parciais. E isso não deixa de ser um resultado parcial, tá? Então, se houver resultado parcial, você coloca aqui. Lembrando que na qualificação você tem 10 minutos, tá? E depois o cronograma, se o orientador julgar relevante, ele não é obrigatório, tá? Veja com o teu orientador se ele quer que você coloque o cronograma. Se for o caso, você vai especificar aqui, bom, o semestre volta, vamos supor que você vai defender lá no final do ano. Então, agosto começam as aulas. O que você vai fazer em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, até dezembro, né? Quais são os passos aí que você pretende seguir? Eu não costumo pedir para os alunos apresentar cronograma, porque isso é muito relativo, né? Cada um tem o seu tempo. Mas se o seu orientador julgar relevante, você coloca o cronograma aqui antes das considerações parciais, que é essa última etapa aqui, onde você conclui o seu trabalho. Se for uma defesa, né? Você apresenta toda a sua conclusão aqui. Inclusive eu coloquei aqui que que esse é até o último slide, você não vai falar nada depois disso, né? Então aqui é o momento de você realmente concluir o teu trabalho, mostrar a importância dele, do que você conseguiu alcançar, o quão expressivo foram os seus resultados, né? E se couber, deixar aqui as sugestões de trabalhos futuros, tá? Isso para defesa, tá? Na realidade, na defesa, ó, eu até deixei no template aqui, como conclusão, tá? Só para não ficar confuso, ó, na quali são considerações parciais, beleza? Considerações parciais é qual que é a tua percepção até o momento, né? E de que maneira essas conclusões te ajudaram a escolher o que você vai fazer daqui para frente, tá? Qualificação 10 minutos. Na defesa, algumas coisas mudam, porque você já não tem considerações parciais, você tem a conclusão, né? Então, a estrutura é muito parecida, você tem a página inicial, a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados. Aqui não são resultados parciais, são resultados necessariamente obrigatórios, né? Então, você vai apresentar seus resultados alcançados, veja com o teu orientador a melhor maneira de colocá-los, o teu orientador deve te dizer qual é a melhor maneira. E ao invés de considerações parciais na qualificação, na defesa você entra com a conclusão, né? Que é onde você conclui o seu trabalho e deixa aqui sim as sugestões de pesquisas futuras, caso seja interessante. Beleza, gente? É isso. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo pensando nos meus orientados, tá? Essa é a maneira como eu vejo a apresentação lá do texto científico. O teu orientador, ele é a autoridade máxima com relação ao teu trabalho. Se aqui nesse vídeo você viu eu falar alguma coisa de considerações parciais, o seu orientador disse outra coisa, o seu orientador está correto, porque ele é o seu orientador, tá bom? Aí eu estou disponibilizando para vocês esses dois PowerPoints no site da FATEC, tá? Então você acessa o site da FATEC, vai lá na aba aluno e lá você vai ter um link que vai te levar para uma pastinha no Google Drive que tem o template no LaTeX que eu havia feito anteriormente e agora tem esses dois slides aí para você usar de exemplo. Valeu?